Bom, o cenário macroeconômico e da economia aqui do país é promissor, não é? Positivo, dizem os especialistas. Os números mostram também, né? Queda na taxa de juros, também queda no desemprego, desempenho melhor do PIB. E aí isso significa também, dizem os especialistas, mais oportunidades para os seus negócios. É bem verdade. Agora, é preciso estar preparado, evidentemente. E é sobre isso que vamos falar no Rumo Certo de hoje. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como sempre digo, é muito bom ter você aqui conosco. E é muito bom também ter um especialista no assunto para a gente falar sobre esse tema. Está comigo? Rodolfo Oliveira, CEO da XR Advisor. Fala com a gente hoje lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rodolfo? Seja bem-vindo. Olá, Sebastião. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui no canal do Empreendedor e conversar com os telespectadores. Já me sinto em casa. Ótimo, que bom. Sinta-se em casa mesmo. É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Nós já conversamos numa outra oportunidade, mas agora com um pouco mais de tempo para a gente explanar um pouco mais esse tema aí, crescimento, né, aproveitar das oportunidades para 2024. Mas antes de entrar no tema propriamente, Rodolfo, queria conhecer um pouquinho mais aí da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve hoje na XR, nos conte o que é a XR também, e aí depois a gente entra na proposta nossa de conversa para hoje, tá bom? Conta lá. Legal. Eu, Rodolfo, né, sou mineiro, hoje a gente tem uma atuação ampla aqui no Sudeste. Academicamente eu tive uma oportunidade vasta, eu venho de família próspera, costumo dizer que não tenho uma jornada do herói, apesar de ter minhas conquistas e o meu mérito, mas academicamente eu tive a oportunidade de vivenciar academias na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, e também tive a oportunidade de ser executivo desde linha de base, carreira independente, não trabalhei em empresas familiares, comecei em empresas de capital fechado, depois fui para companhias de capital aberto e depois, nesse caminho, fui para o mercado financeiro, atuar com bancos e fundos, e hoje eu estou aí como CEO, sou acionista no nosso fundo de participações, somos investidos por capital estrangeiro, mas a gente também tem capital próprio para tomar decisão em diferentes cheques. Hoje somos 22 investidas em diferentes indústrias, hotelaria e turismo, indústria de alimentos, indústria de seguros. Então, a gente investe em companhias com porte a partir de 10 milhões de EBITDA ano, né? A gente não fala muito de faturamento, porque a gente tem companhias que faturam 30 e tem EBITDA acima de 10, a gente tem companhias que faturam 200, aí também tem um EBITDA similar, né? Tudo depende do nicho. Então, em síntese, essa é a nossa trajetória, só para contextualizar, mas o foco aqui é contribuir com o empreendedor e não focar na nossa história. Não, interessante a gente crescer, né? É um negócio macro, mas a gente vai trazer aí da sua experiência e da expertise para levar também isso, informação, para pequenos, médios empreendedores, né? E aí nessa linha, então, o que é que a gente pode prever ou esperar ou criar estratégias aí para 2024, com esse cenário que a gente tem um pouco mais positivo, felizmente, mas ainda assim como as empresas então devem se preparar e prever talvez crescimento para 2024? Como é que é a sua visão? Eu costumo dizer, Sebastião, que existe o mundo ideal e o mundo real. Quando a gente pensa em cenário futuro e a gente olha para o início de 2023, pós-eleições, pós-Copa, toda aquela turbulência, todo mundo muito pessimista, os especialistas, né, aqui há político, mas os especialistas do mercado financeiro pessimistas com as possibilidades, teto fiscal, enfim. E hoje a gente já está mais otimista para 2024, né? Então, o que eu penso que o pequeno empreendedor e o médio, a gente faz isso em grandes corporações. É lógico que com acesso a um conhecimento mais sofisticado, enfim, por a gente já estar em fundos de capital estrangeiro, mas dá para trazer para a realidade do seu pequeno negócio, que é o quê? Qual que é a forma de pensar e se apropriando de coaches que costumam dizer o mindset. A forma de pensar é o que está no meu controle.
O que hoje, para o meu plano de crescimento em 2024, eu posso tomar de decisão? O que no meu... Vou fazer um plano orçamentário, vou olhar um curso na internet. Hoje o acesso à informação, não só via inteligência artificial, ele é muito amplo, né? Então, na minha visão, o pequeno empreendedor tem que estar sempre otimista. Eu sou um executivo de crise, né? Eu sempre fiz gestão de companhias de plano orçamentário em cenário de crise. E o cenário de crise traz oportunidade. A gente não está no momento, nós não estamos com juros Estados Unidos, Fed, de 2%, né, histórico. Óbvio que a gente está vivendo algo atípico lá, né, em 6%. E hoje aqui a gente está num cenário de curva de juros ainda de 2 casas, né? Que a gente tende a diminuir, essas são as previsões, mas o fluxo muda, né? Então, o empreendedor, para mim, tem que estar focado no cenário do que ele controla, e isso faz oportunidades. A taxa de juros está em queda, se o meu negócio tem uma margem de 20% ao ano e eu consigo captar uns juros aqui hoje, a Selic ir a 11, eu consigo captar 15, 16, 20, depende muito do fluxo de recebíveis, das garantias desse empreendedor. Então, se ele consegue pegar esse capital e fazer um planejamento para expandir e, ao mesmo tempo, se pagar, né? Seja via empréstimo bancário, mercado de crédito sofisticado ou menos sofisticado com os bancões, ele tem que fazer essa conta, tomar uma decisão pensando no longo prazo, olhando para a visão, e também pensando no que ele consegue controlar e ter resultados de curto e médio prazo, né? Depois a gente vai falar um pouco mais de Smart Money nesse nosso bate-papo, mas basicamente sintetizando, né? Olhe para a sua visão, olhe para os recursos disponíveis, recursos que você pode acessar no curto e médio prazo para ter resultados imediatos, e que aquilo vai te trazer retorno para o seu sonho grande a longo prazo. A gente ainda deixa passar muita oportunidade, Rodolfo? Como é que você vê isso? Dos pequenos negócios do Brasil, avaliando as empresas, pelo que você conhece, tem muita coisa mais à mão e que bastaria, enfim, iniciativa, volto a dizer, mais para se colocar em prática? Você foi muito pertinente, Sebastião, quando você fala de um aspecto cultural, porque a discussão começa aí. O cenário, sim, está menos turbulento, e mesmo assim, vamos pensar, o cenário está muito turbulento, porque, como eu disse, a gente tem que sempre lembrar da casinha aqui da imprevisibilidade. Você colocou na sua introdução, na abertura do programa, dizem os especialistas, mas os especialistas são cada vez mais influenciados pelo fluxo do acontecimento, né? A gente não tinha como prever que ia acontecer uma guerra em Israel, e a gente não tem como prever as próximas guerras, infelizmente, mas quando a gente olhar para o aspecto cultural, né, guardar essa casinha da imprevisibilidade dos cenários, a discussão começa aí. Eu tive a oportunidade, como eu disse na introdução, de viver academicamente mercados que são o tempo inteiro focados em oportunidade. Nos países desenvolvidos, a competitividade é muito maior, o acesso a capital é muito melhor, né? A gente tem que lembrar que a gente está no sistema capitalista. Eu costumo brincar que o mundo é alavancado, né? Porque o PIB mundial é aproximadamente 100 trilhões de dólares e o crédito estimado circulando no mercado são 270 trilhões de dólares. Então a gente está falando que existe um capital circulando não proporcional à riqueza do mundo, né? Então, sim, temos que estar atentos às oportunidades, conhecimento e acesso, mas voltando para o início da sua pergunta, que foi muito inteligente, o aspecto cultural influencia muito, né? Tem um desenvolvedor de startups, que é o Yuri Levine, que foi desenvolvedor do Waze. Eu tive a oportunidade de estar com ele recentemente em uma roda de conversas, e ele tem um livro que se chama Apaixone-se pelo Problema e não pela Solução. Então, se a gente muda esse aspecto cultural vamos focar em resolver problemas e vamos ser empreendedores, né? E ser empreendedor, eu também sempre reforço isso,
Não quer dizer ser empresário, porque empresário está ligado à aptidão a risco. Então, você pode ter menos risco. Eu sempre fui um cara avesso a risco, eu sou conservador, apesar de ter prosperado nos riscos tomados, mas quando você olha para ser empreendedor, eu sempre fui empreendedor quando eu era executivo, porque eu queria gerar valor, porque como que você enriquece no sistema capitalista? Enriquecendo outras pessoas. O processo de compra e venda de qualquer tomada de serviço, seja você pegando um transporte ali, seja você consumindo num restaurante, você está fazendo troca de valor, moeda por aquilo. Então, a partir do momento que a gente tem essa mudança cultural, e outra coisa que é fatídica, né? O mundo está sempre de olho no Brasil, sempre com essa história de segurança jurídica e tal, mas por quê? Porque a gente tem muito problema. Em cenário que você tem muito problema para resolver, para empreender, né? Tem o clichê do empreendedor. O empreendedor ele resolve uma dor. Então, a partir do momento que a gente mudar essa esfera cultural no país, educacional, e como você disse, com acesso à informação ampla que a gente tem e focar em resolver os problemas das pessoas, a gente passa a não ter esse problema que foi o foco principal da sua pergunta, que foi, a gente ainda perde muita oportunidade, sem dúvidas. Eu costumo dizer, dentro das companhias, e eu tenho a oportunidade de estar com os funcionários de base, com os C-Levels, obviamente, que é nós somos gestores do conselho da companhia, principalmente no que tange ao jurídico, ao financeiro, contábil, estratégico como um todo, é que as oportunidades estão ali o tempo inteiro. Então, se a gente muda esse aspecto cultural, em focar em resolver problemas, gerar valor, você consegue inteligentemente usar essa informação toda disponível, né? Olha o canal do empreendedor aí. A gente não sei a idade do canal do empreendedor, mas eu vou chutar que nos anos 60 ele ainda não tinha, nos anos 70, eu não sei quando que nasceu, mas está aqui. Olha a gente batendo um papo aqui, disponível. É óbvio que em menor escala, né? A gente pode estar na TV aberta e tem o tempo inteiro ali na internet essas informações. Então, sim, a gente perde a oportunidade por problema cultural e por um problema de foco e não ver que a informação está disponível. Ótimo. Olha, o canal tem 1 ano e meio só, mas já é referência aí no mercado, a gente já tem esse propósito aqui de compartilhar conhecimento, trazer especialistas como você. Adoro quando me faz referência também ao canal e também à literatura, como você fez, porque conhecimento aí é porta de entrada, né, Rodolfo? E somos coletivos, né? Crescer e nos negócios é coletividade, né? Bom, Rodolfo, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, quero que você fale um pouco mais para mim sobre Smart Money, o que é, como funciona, enfim. Vamos entender um pouco mais também desse sistema também. Fazemos um intervalo rapidinho e voltamos na sequência, combinado? E combinado com você de casa, você aí da sua empresa também, a gente faz uma paradinha, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, digo mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom saber que você está aí com a gente. Continuamos a nossa conversa, a gente está falando hoje sobre oportunidades agora para 2024. A gente tem, dizem os especialistas, um cenário positivo, mas é preciso estratégias para se aproveitar, se beneficiar, melhor dizendo, desse cenário positivo. Continuamos nessa conversa com Rodolfo Oliveira, CEO da XR Advisors, fala com a gente lá do Rio de Janeiro. Rodolfo, me diga uma coisa, a gente tem falado bastante aqui no Rumo Certo e aqui no canal Empreender sobre estratégias de marketing, de vendas, que são as máximas do momento. São suficientes? Eu sei que você defende também outras estratégias, inclusive que você me fale sobre Smart Money, o que é nesse caldeirão todo de
oportunidades que a gente tem aí para o próximo ano, para este ano? Ótimo. Vendas é DNA, né? Vendas, eu costumo dizer que nem casado a gente continua se a gente não vender diariamente a nossa pessoa física para o nosso companheiro ou companheira. Então, partindo disso, olhando para a expansão de Smart Money, né? O que é o Smart Money? A gente só tem um jeito de crescer no sistema de capitais, né? Absorvendo capital, seja através de uma fusão, de uma aquisição, de uma venda ou de uma tomada de crédito, que é a que os empreendedores convencionalmente conhecem, né? Fora o crédito, onde que eu consigo captar dinheiro? Via Smart Money. Onde que está esse Smart Money? 3 vieses, né? O FF, que é o Family and Friends, famílias e amigos, os fundos de investimento, ou os concorrentes, sim, os concorrentes. Então, como que eu atraio esse Smart Money, né? O Money focado em 3 vieses de análise. Um deles é o perfil do fundador. Então, costumo dizer que são os incontratáveis, né? Se eu estou abrindo uma empresa e tem uma pessoa que tecnicamente é muito profundo naquele segmento, ele é o incontratável, né? O segundo, taxa de crescimento. Por que eu vou apostar meu recurso numa companhia se eu tenho lá as empresas listadas de capital aberto disponíveis? Porque a taxa de crescimento pode ser mais atraente do que uma companhia listada, um MSA, né? Dentro ali das limitadas, do simples e do meio, podem ter empresas que vão ter uma taxa de crescimento muito alta, até porque elas estão em processo de consolidação. E o terceiro deles, né, que é o mais desafiador, que é onde a nossa companhia atua com um viés dedicado, né? Óbvio que sem vendas, como eu disse, desafiador, e sem ter uma operação com mercado tangível e alto, também é desafiador, o nível de governança. Então, que tange a ter a estratégia operacional de vendas clara e principalmente onde é a dor dos empreendedores, né? Que eu costumo dizer que o empreendedor que cresce na raça, ele é um vendedor legítimo, ele opera muito bem, que ele entende do negócio dele, mas o financeiro contábil, essa informação sempre fica para depois, né? Que envolve jurídico, compliance e como acessar, né? Que foi a sua pergunta-chave, Sebastião. Tendo uma roupagem, vestir a noiva, que a gente costuma dizer no mercado de M&As, inteligente, mas observando esses 3 pilares que eu citei, né? Seja via acessando conhecimento de livros, etc., como eu disse no primeiro bloco, ou contratando especialistas, que é o ideal. Uhum. E por que é importante? Eu digo que você me traga aqui quase como que exemplo, para a gente entender na prática aqui, para o nosso chão de fábrica, do quanto é importante ter essa visão aí para além da venda, para além do marketing, do investimento ou dessa ferramenta do Smart Money para acelerar crescimento em 2024. Ela é uma visão de sobrevivência. No mercado capitalista, só sobrevivem grandes empresas através de fusões e aquisições. Você nunca vai ver uma grande empresa que não tem uma área de fusão e aquisições. Isso já diz por si só. Mas por quê, Rodolfo? Porque, principalmente em países subdesenvolvidos, né, onde o crédito é alto, ou países emergentes, que é o nosso caso. Então, a partir do momento que você tem um negócio que tem uma margem líquida ali, né, os empreendedores já conhecem bastante de EBITDA, margem líquida, lucro, né, de 20% ao ano, colocando uma margem interessante, né? Tem empresas como postos de gasolina, supermercadistas que têm margem de 2%, 3%, 4%, distribuidores. E você tem um crédito disponível, né? Como a gente estava falando agora no cenário de 2024. A taxa Selic em 2 casas. E você está ali podendo pegar um crédito a 13%, 15%. Grandes companhias estão emitindo crédito a 12%, 13%. 14% que seja, e você, pequeno empreendedor, acessa a 20%, e aqui eu estou desconsiderando o acesso ao conhecimento, né? Vamos falar só de money. Se você não fizer uma fusão inteligente com o concorrente, se você não fizer uma captação dentro de sua rede de relacionamento ou em nível sofisticado de governança, olhar para fundos de investimentos como o nosso, né? E aqui eu estou
apartidário aqui, não estou olhando para o nosso fundo em específico, pode ser qualquer fundo, você não vai sobreviver. Por que grandes companhias estão lá na mídia o tempo inteiro? Fulano compra ciclano, sem citar nomes, mas que eu não sei o limite aqui que eu posso citar grandes companhias, mas isso tem um porquê. Só tá, Rodolfo, legal, quero acessar esse money. Como que eu faço sem o Smart? Muito desafiador. O mundo ideal é ter um advisor, independente se é um advisor já de grandes cheques ou pequenos cheques, te ajudando. Ou vai estudar, né? Porque, assim, também acessar isso desesperadamente, o que é muito comum no mercado, tomar essa decisão de forma equivocada, estrategicamente errada e matematicamente errada, ela também vai te levar ao fracasso em vez de ser o caminho de sucesso pretendido. Pois é, fazer um investimento errado é pior do que não fazer, né, Rodolfo? Qual é o grande risco que tem aí no erro, talvez, de pensar que o cenário está positivo, de que é uma onda boa, e aí também fazer algo que talvez seja um tiro no pé? Onde é que é o maior cuidado que tem que ter aí? Muito inteligente a pergunta. Estou achando que o Sebastião é empreendedor ali nas horas vagas o tempo inteiro. Tá bom. Mas é o ambiente, né, Sebastião? Mas o maior são alguns erros, né? O principal erro é o matemático. Porque o erro matemático, se a gente não calcula previsão de taxa de juros, mercado financeiro, margem real do meu negócio, se eu não tenho minimamente uma DRE, um balanço claro, pagando os impostos, tudo certinho, entendendo o meu negócio, primeiro erro é matemático. Eu vou captar um recurso que eu não dou conta de pagar. Então a gente já sabe onde essa história termina. Os demais erros, os dois principais, para eu não me estender muito, o outro segundo é o erro estratégico, de entender se aquele family, aquele friend, aquele amigo ou familiar vai gerar smart money mesmo, tudo bem, às vezes ele é só um money, mas se ele não vai te trazer prejuízos, se aquele concorrente ou aquele fundo de investimento tem sinergia para fazer, e depois, o terceiro erro mais comum é enxergar esse processo de acessar smart money de fusões e aquisições, que eu costumo dizer isso frequente, M&A, fusões e aquisições, não é plano de aposentadoria, é plano de expansão da companhia. Se ela vai expandir nas mãos de terceiros ou na sua mão, né, que o destino das companhias são serem herdadas, serem vendidas ou falirem, né? Então, é melhor aqui serem vendidas ou herdadas, mas para serem herdadas elas têm que ter prosperidade. Então, o terceiro erro mais comum nesse processo, além do matemático, do estratégico, é o erro pós-fusão ou aquisição ou acesso a esse investimento, né? Seja via crédito, seja via venda de equity, né? Venda da sua participação, do seu percentual, ou seja através de um processo de fusões e aquisições dentro desse smart money. É o pós-processo, né? Tanto do buy side, que é o comprador, ou do sell side. Tá, a gente fez, passamos com sucesso durante esse processo, e agora? Qual o caminho que a gente vai junto? Qual o caminho que eu vou usar esse recurso? Então, esse processo de expansão precisa dessa inteligência mercadológica, macro, microeconomia, mercado tangível e principalmente nesses polos aqui que eu estou falando muito superficialmente sobre governança corporativa. Rapaz, mas é uma aula já, viu? Muito superficialmente, mas é uma aula já, muito bom. Parece básico às vezes, né, Rodolfo? Mas a gente não aplica, né? Aí volta aquela questão da educação lá, né? A gente ouve e entende que é preciso se fazer dessa maneira, mas daí a aplicar e buscar profissionais que entendam, a fazer da forma, com a gestão bem feita, o planejamento bem feito, é outros 500 que a gente está aprendendo e precisa aprender cada vez mais. Não há competitividade sem que seja dessa forma, né? Ferramentas temos disponíveis, muitas, profissionais capacitados também, mas precisamos colocar em prática, né? A competitividade, a produtividade, o crescimento está nisso, no conhecimento, no estudo. Conversar com gente que sabe é outra coisa, instiga a gente. Rodolfo, foi um prazer enorme conversar com você aqui, volto a dizer, um aprendizado também. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Volte mais vezes, faça parte do nosso time aqui de profissionais
que têm conhecimento, difundem conhecimento. A gente tem que compartilhar a informação com mais pessoas. Foi um prazer, meu caro. Prazer foi todo meu. Sigam a dica do Sebastião, não procrastinem, busquem o conhecimento e façam acontecer, produzam, porque a gente está no cenário de muitas oportunidades. Até a próxima, Sebastião. Até mais. Até mais a você de casa, você aí da sua empresa também, que acompanhou o Rumo Certo com a gente aqui. Foi um prazer enorme ter você conosco. Eu volto no próximo programa. Forte abraço.